histórias. Dentre muitas coisas, o cinema conta histórias. Só que algumas delas acontecem fora da tela. Sabe, o famoso disse-me-disse, a fofoca, o leve trás. E muitas delas são, quem poderia imaginar, falsas. Olá, meu nome é Cauê, também conhecido como Kiwi. O Kiwi Podre, que é dono desse canal, hoje está resfriado e infelizmente não vai poder aparecer. Eu estou aqui hoje para falar das maiores fake news da história do cinema. Algumas histórias que às vezes repetidas em aula, às vezes repetidas em livro, às vezes só no disse-me-disse, viraram fábulas, só que já foram comprovadas historicamente que ou são exageradas ou são completamente falsas. Então prepare-se que agora vamos explorar as maiores fake news da história do cinema. Número 1. O dia que o público fugiu da exibição dos Lumière. Em 1895, os irmãos Auguste Louis Lumière, os famosos irmãos Lumière, exibiram um pequeno filme chamado A Chegada de um Trem à Estação de Ciotat, no Grand Café Paris. Diz uma das lendas mais famosas do cinema que, ao trem aparecer na tela, o público entrou em completo desespero. Pessoas saíram correndo, pessoas gritaram, saíram pulando, porque acharam que o trem estava vindo em direção a elas. É uma história ótima, tem drama, pessoas correndo, terror, choque tecnológico, só que o grande problema é que isso provavelmente nunca aconteceu. Pesquisadores estudaram os registros das primeiras exibições do Irmãos Lumière e não acharam nenhum fato que comprovasse que isso realmente aconteceu. O historiador de cinema Martin Loepedinger, que estudou o caso, chegou à conclusão de que não teve nenhuma desses grandes pânicos na primeira exibição, e o filme Chegada à Estação dos Irmãos Lumière, na verdade, nem foi exibido nessas primeiras exibições no Grand Paris Café e em outros lugares que eles fizeram. E se pararmos para pensar também, é fácil chegar a uma conclusão lógica. A imagem naquela época era péssima, era granulada, era preto e branco, era reduzida. Como que as pessoas iam olhar para aquilo ali e pensar que era realidade? Ser no mínimo ingênuo de que as pessoas teriam esse desconhecimento todo, mas na verdade é só uma visão nostálgica e fantasiosa do passado. Número 2. Fulano inventou o cinema. Outra notícia falsa que circula muito sobre o cinema é quem inventou o cinema. Uma boa comparação para fazermos aqui no Brasil é pensando no Santos Dumont. Existe o debate de quem realmente inventou a aviação, se foi o Santos Dumont ou se foram os irmãos Wright nos Estados Unidos. Na França tinham os irmãos Lumière. Na Alemanha tinham os irmãos Skladanowski. E nos Estados Unidos temos Thomas Edison. Essas três primeiras versões do cinema são disputadas em qual realmente foi a primeira ou qual realmente foi a mais inovadora nesse sentido. A realidade é muito complexa. Dificilmente uma invenção teve um grande inventor genial por trás dela. Geralmente ela é um processo de estudo de várias pessoas durante vários períodos de tempo, e elas podem acontecer em momentos diferentes ou com pessoas diferentes sem que elas tenham tido nenhuma forma de comunicação. Como foi no caso desses três. As três formas diferentes de cinematógrafo surgiram em três lugares diferentes em momentos próximos. Então, dependendo de quem você for dentro dessa discussão, você provavelmente vai puxar a sardinha para o que você acredita mais. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que quem foi o primeiro a não inventar o cinema, mas a popularizar, foram os irmãos Lumière por causa do cinematógrafo. Ele era muito diferente e mais prático do que tanto a versão alemã quanto a americana. Isso sem contar que, antes do cinema, já existiam diversos experimentos com imagem em movimento antes da invenção tanto do cinematógrafo pelos irmãos Lumière como nos outros casos que eu citei. Existiam os estudos de movimento do Edward Muybridge, existiam estudos científicos de movimento como o de
Etienne Jules Marie, e diversos dispositivos de imagem como a lanterna mágica, os zoótropos e os praxinoscópios. Quando finalmente surgiram as primeiras projeções, várias pessoas diferentes, como eu falei, já tinham inventado versões parecidas da mesma máquina em diferentes lugares. Ou seja, a realidade é muito mais complexa. Na verdade, várias pessoas inventaram formas parecidas da mesma coisa. Ou seja, não tem um inventor genial, é mais uma conversão tecnológica. 3. O cinema silencioso. Outra coisa que as pessoas aprendem em geral de forma errada é sobre a existência do período do cinema conhecido como cinema silencioso. Filmes que teoricamente não tinham som, só que se você entrasse numa sala de cinema daquele período, elas provavelmente seriam mais barulhentas do que as de hoje em dia. Sessões quase sempre tinham tudo que você podia imaginar: pianistas, pequenas orquestras, até mesmo narradores. No Japão, por exemplo, existiam artistas chamados benshi, que eram narradores que interpretavam e reagiam à obra enquanto ela estava sendo exibida. Os filmes não tinham som direto gravado, porém as sessões estavam longe de ser silenciosas. Número 4. O pânico causado em A Guerra dos Mundos. Em 1938, Orson Welles, que viria a dirigir Cidadão Kane, fez uma versão para a rádio da obra A Guerra dos Mundos de G.H. Wells. O programa foi apresentado como se fosse uma equipe jornalística reagindo ao que seria a invasão do mundo por alienígenas. O boato é de que as pessoas não teriam pego o início da peça, onde avisaram que era uma peça fictícia, e devido ao realismo da obra, acharam que os Estados Unidos realmente estava sendo invadido por alienígenas. E a lenda diz que as pessoas entraram em pânico, ligaram para a rádio, pularam das janelas, se esconderam, fizeram o caos porque estavam com medo de ter sido invadidas. Mas quando os pesquisadores foram procurar registros da época para saber como foi essa verdadeira recepção da peça, descobriram que era um programa muito pequeno, numa rádio consideravelmente pequena, e que essas reações foram extremamente exageradas pelos jornais da época. E aí você se pergunta, mas por que os jornais inventariam algo sobre isso? Porque durante o surgimento de toda nova tecnologia, existe um combate entre essa nova tecnologia se consolidando e a antiga tentando reter alguma forma de relevância. Nesse caso específico, os jornais estavam perdendo relevância para a rádio, e aí, como forma de manipulação e de querer sujar a imagem de uma tecnologia nova que era o rádio, eles pegaram registros da época, exageraram no jornal e falaram: tá vendo? Olha só como o pessoal do rádio é irresponsável. Tá vendo como esses caras não têm noção de nada? Para justamente fazer as pessoas não quererem ouvir rádio e quererem continuar comprando jornal. Número 5. Walt Disney desenhou tudo. Quando muita gente pensa nos primeiros filmes do estúdio Disney, geralmente lembram daquela foto do Walt Disney sozinho desenhando um Mickey. Mas a grande realidade é que a animação sempre foi um trabalho extremamente coletivo, principalmente quanto mais antiga ela é, devido à quantidade de trabalho excessivo que ela dava e quantidade de animadores que ela precisava para conseguir fazer uma obra grande e ao mesmo tempo relativamente bem animado, ainda mais para a época. O Walt Disney, sim, era líder criativo desses projetos, era diretor e trabalhava com essas pessoas. Porém, existe uma idealização de que ele era o cara que era um grande gênio que fazia essas coisas todas sozinhos. E normalmente, hoje em dia, por exemplo, já seria muito difícil de fazer isso sozinho. Naquela época, então, é praticamente impossível. Ele só conseguia porque ele tinha dinheiro para contratar pessoas para fazer animações. Até determinado ponto. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer essa história aqui pro canal. Mas tem a história de como, se eu não me engano, Branca de Neve quase faliu o Walt Disney. E aqui eu acho importante também fazer uma menção honrosa a todos esses animadores, lembrando do caso do Walt Disney, que ficam geralmente anônimos e perdem espaço
perante essas grandes figuras de mídia, como o Walt Disney. Número 6, a última e a minha favorita, o Kubrick dirigiu A Ida do Homem à Lua. Existe uma teoria da conspiração muito famosa que inclusive mistura essas duas coisas, fofocas criadas nos bastidores do cinema e teorias da conspiração. Segundo a teoria, o pouso da Lua nunca teria acontecido. A missão Apollo 11 jamais teria chegado à Lua. O que aconteceu, na verdade, foi que Stanley Kubrick teria dirigido uma versão falsa de um pouso na Lua para, assim, desestabilizar a União Soviética, que estaria tentando algo parecido, mas não estaria conseguindo. O governo americano, então, teria convidado o diretor Stanley Kubrick, logo após ele dirigir 2001 Odisseia no Espaço, para dirigir esse pouso falso do homem na Lua, em um estúdio com toda a melhor estrutura do mundo. Essa teoria também é interessante porque mistura o fato de considerarem o Kubrick o maior diretor, ou um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, e ele ser capaz de enganar as pessoas a ponto de fazerem elas acreditarem que aquilo era real. Agora, vamos pensar um pouco. Primeiro, não existe nenhuma evidência de que nada disso aconteceu. Segundo, para essa teoria ser verdade, a NASA inteira, a equipe inteira do filme, todo mundo que supostamente estava no voo da Apollo 11, todo mundo teria que mentir, ninguém nunca deixaria escapar uma verdade, ninguém nunca traria um grande relatório denunciando todo mundo, tudo seria extremamente bem feito, tudo isso só para enganar a União Soviética e o público americano. Outro fato também é que o Kubrick é um cara extremamente metódico e rigoroso. Imagina ele dirigindo a chegada da Apollo 11 na Lua. O filme nunca ia sair porque ele ia ficar tentando fazer parecer que é muito real e ele simplesmente não ia conseguir, né, porque é impossível, e aí ele provavelmente entraria em parafuso e morreria. De tão louco que ele ia ficar, porque ele não ia conseguir dirigir o Neil Armstrong. Ele ia fazer o Neil Armstrong enlouquecer igual fez a Shelley Duvall, porque ele era maluco e ficava perturbando os outros. Ficava torturando o ator. Então acho que se ele tivesse dirigido, provavelmente o filme nem sairia e demoraria um século para gravar. Não ia sair tão rápido assim, não ia sair de uma maneira tão porca igual saiu. O mais provável que aconteceu para o desenvolvimento dessa teoria deve ter sido a proximidade entre o lançamento de 2001 Odisseia no Espaço e da missão Apollo 11, porque os efeitos na época eles foram tão surpreendentes e foram tão impressionantes que as pessoas ficavam incrédulas que aquilo era possível de se fazer numa tela, né? E aí o pulo lógico para ele conseguir enganar pessoas para uma teoria da conspiração envolvendo pouso na Lua é quase um, assim, até faz sentido se você for maluco. Se você ignorar um monte de coisa no meio do caminho, esse salto lógico faz sentido. Você sair de, o Kubrick é muito bom, ele consegue fazer coisas incríveis, para o Kubrick foi responsável por falsear a chegada na Lua. Ele talvez tivesse capacidade de fazer isso, mas é uma coisa que a gente não estava sabendo, né? Porque não aconteceu e ele já tá, sabe? Para algumas pessoas é mais fácil acreditar numa coisa mais louca dessa do que pensar que realmente a gente tinha tecnologia para isso e não existe uma grande teoria por trás de tudo. O cinema sempre contou histórias incríveis, histórias lindas que emocionam, que perturbam, e algumas dessas histórias aconteceram também nos bastidores e na fama que certos determinados tipos de filme tiveram com o passar do tempo. Só que eu acho que o importante é a gente sempre ter noção do que é historicamente correto, do que é cientificamente embasado e pesquisado sobre essas coisas, e o que é só, sabe, uma grande fábula de coisas que a gente queria que fossem verdade, porque tornaria a arte mais folclórica e mais fantástica, uma coisa, sabe, quase não humana.
enquanto isso geralmente são só exageros, são distorções do que aconteceram. Eu acho então que se a gente for contar histórias, que a gente deixe elas para os profissionais e não fique viajando na maionese sobre o que pode ter acontecido e sobre o que deixou de acontecer. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Quem gostou, ou quem não gostou também, né, por favor, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. Me ajude aí que tá vindo mais coisa nova. Tem meus vídeos antigos, recentes, da crítica que eu fiz, do Boa Sorte, Se Divirta, Não Morra. Tem o vídeo de tier list que eu fiz com o Rafinha, dos piores universos. E tá vindo mais coisa aí, mais críticas, mais coisa do tipo. Mais vídeos de top 10 igual eu fiz aqui, que não é bem um top 10, mas é quase. Então fica por aí que vai ter muito conteúdo aí pela frente. E tomara que todo mundo goste, né? Assim como tomara que tenham gostado desse aqui. Então é isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Um abraço, até a próxima.